O que fazer quando você tiver que atravessar pelos vales escuros da vida, vales de aflição, vales de lágrima, vales sombrios da vida? Já dissemos que a primeira coisa que você deve fazer é se recusar a ficar desanimado. Depois de você se recusar a ficar desanimado, a segunda coisa que você precisa fazer é recordar que Deus está com você. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi disse: tu estás comigo sempre. Deus não só promete o seu poder no vale, mas promete também a sua presença. Você nunca passará por um vale nesta vida sozinho. Nunca vai passar um dia escuro sem a presença de Deus. Deus disse: estarei com você. Em Isaías 43, versículo 2, nós lemos assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você não vai se afogar, não vai se queimar ou morrer. Deus disse: eu estou com você. Ele estará com você a cada passo neste vale. Deus diz que não há nada que temer quando Jesus está perto. Eu quero que você entenda que Deus não está lá no céu sentado, olhando aqui embaixo e dizendo: olha, eu espero que consigas. Não, Ele desce com você no vale. Ele está caminhando com você no vale, segurando a sua mão. Deus diz: eu guiarei você através do vale. Qualquer crente maduro vai lhe dizer que nos momentos em que esteve mais perto de Deus, foram naqueles encontros frente a frente que acontecem somente no vale. Quando você está no vale e se sente esgotado, vazio, perplexo, desesperado e fala diretamente com Deus, nesse momento Deus é muito real e Ele diz: eu estou com você. Você não está passando por isso sozinho. Então, depois de se recusar a ficar desanimado, recordar que Deus está com você, a terceira coisa que você precisa fazer é confiar na proteção e na direção de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi recorda que a vara e o cajado de Deus vão consolá-lo quando ele estiver no vale. A vara e o cajado são duas ferramentas básicas que o pastor usava para proteger e guiar as suas ovelhas. A vara media uns 60 centímetros de comprimento, terminava com um pequeno nó na ponta. Os pastores eram bastante hábeis para lançar a vara como se fosse um míssil contra qualquer coisa que atacasse as suas ovelhas. Deus está dizendo: quando você passar por um vale, eu vou defender você, eu vou proteger você. A vara de Deus protegerá você. Quando você passa pelo vale escuro da vida, Deus não se encontra sentado no céu apático, desinteressado. Não, o bom pastor luta por você. Ele está lutando contra os poderes espirituais, ele é o seu defensor, ele é o seu protetor. Isso é o que representa a vara. O cajado infunde consolo, alento. O cajado é uma vara comprida com uma curva na ponta. O pastor usa o cajado para guiar e consolar. Ele usa o cajado para atrair a ovelha a si. Ele usa o cajado para levantar a que está caída. Ele aproxima as ovelhas de si com o cajado. Ele também usa o cajado para guiar as ovelhas. Então, quando você passar pelo vale, você não estará sozinho. Deus estará com você e usará a vara para proteger você e o cajado para lhe guiar.
Quando você passar pelos vales escuros da vida, o que vai assustar você serão as sombras. Na escuridão você só vê as sombras. Observa o que Davi diz: quando ando no vale da sombra da morte. Ele não diz vale da morte, mas vale da sombra da morte. Algum dia pode aparecer uma sombra na sua vida, você pode estar seguro disso. Você vai experimentar momentos de sombra, momentos sombrios. E quando isso acontecer, você deve se lembrar de 3 coisas importantes sobre a sombra. Primeiro, as sombras sempre são maiores que a realidade. O temor é sempre maior que o problema em si. O que é enorme é o temor. Isso faz com que nós superdimensionemos o problema. As sombras não podem lhe fazer mal algum. Alguma vez você já foi atropelado por alguma sombra? Existe uma diferença entre a sombra de um caminhão e um caminhão. As sombras são imagens sem substância, não podem causar mal, assustam, mas não causam mal, são apenas sombras. Em terceiro lugar, não existe nenhuma sombra se não há luz em algum lado. Ao passar pelo vale escuro, você pensa que o sol deixou de brilhar, que Deus não se importa, que você está só. Você não pode ver, então você pensa que a escuridão é total. Mas sempre que há uma sombra, quer dizer que em algum lugar existe luz. Quando as sombras do vale escuro da vida começarem a te assustar, dê as costas para a sombra e olhe diretamente para a luz e a sombra desaparecerá. Quando sentir medo, não olhe a sombra, olhe o lado contrário e veja a luz e a sombra estará atrás de você. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quando você olha para Jesus, não vai temer as sombras ao redor, elas desaparecem. Se você olha ao mundo, terá aflição. Se olha para dentro de si mesmo, vai se deprimir. Mas se olha para Cristo, descansará. Não olhe para a sombra, olhe para a luz de Jesus. Eu quero concluir com o Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqui diz que até os justos passam por muitas aflições. Os cristãos passam por vales escuros como todos os demais. Os cristãos sofrem desilusões. Os cristãos ficam doentes. Os cristãos experimentam tragédias. Os cristãos perdem entes queridos. Os cristãos têm problemas financeiros. O povo de Deus tem problema na família. Os crentes passam pelos vales escuros da vida como todos os demais. Porém, há uma diferença, uma grande diferença. A diferença é que ainda que os crentes e não crentes passam pelos mesmos vales da vida, a diferença para o crente não é a ausência de sombra, mas a presença do pastor Deus com você no vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que sejamos consolados e edificados por essa palavra. Amém. Bem, se esta palavra edificou a sua vida, compartilhe com as pessoas que você conhece, e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora nesse momento e ative o sininho para que você seja notificado sempre que eu publicar uma nova mensagem. Deixe também aqui o seu like, é muito importante para mim que você curta esse vídeo. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém.